Para falar de visagismo e maquiagem é extremamente satisfatório e gostoso, porque o visagismo nasce dentro do serviço de maquiagem. O visagismo nasce dentro do serviço de maquiagem. Qual a origem do visagismo para os serviços de beleza? Ele nasce na maquiagem. O primeiro serviço de beleza que instituiu o visagismo foi a maquiagem. Então, para vocês maquiadores, profissionais que atuam com correções, com caracterizações, com embelezamento, com maquiagem e com maquilagem, essa oportunidade que a gente está conversando aqui é para levar conteúdo exclusivamente para vocês. Mas todos os outros profissionais devem tirar o máximo de proveito, porque são informações muito pertinentes e que vêm de encontro àquilo que as pessoas buscam diariamente no entendimento do visagismo. Fernand Aubry era um maquiador que trabalhava em Paris nessa época, e ele, indo da sua casa até o seu ateliê, ele fazia um percurso caminhando, e ele, determinado dia, ele passou a observar que do outro lado da rua onde ele passava, um homem começou a fazer um jardim numa casa. Essa casa era muito alta, porém estreita a sua fachada, e aquele homem começou a mexer no jardim. E todo dia alguém passava para ir trabalhar para o seu ateliê, todo dia passava ali e foi percebendo a mudança que começou a acontecer na fachada daquela casa. Lembrando que a casa ela era muito alta, mas tinha uma fachada estreita, mais ou menos como acontece com os imóveis em Londres principalmente, porque em Londres os espaços são muito pequenos, então acontece uma coisa chamada engenharia de degraus. O que é engenharia de degraus? Você abre a porta, tem um hall. Você sobe o lance de escada, tem a sala. Sobe outro lance de escada, tem a sala de jantar. Outro lance de escada, tem a cozinha. Outro lance de escada, tem um dormitório, e vai subindo. Lá no terraço, em cima da casa, tem um terraço, que é onde as pessoas sentam para comer, como se fosse numa varanda, porque a casa é estreita e muito comprida. E o objetivo daquele dono daquela casa era que a casa tivesse uma fachada mais larga e que ela parecesse um pouco mais baixa, ou seja, exatamente o inverso do que a casa era originalmente. A fachada estreita, porém muito alongada. Alguém foi passando ali e começou a perceber que essa mudança começou a se passar por conta da maneira que o jardineiro foi colocando ali aquelas coisas. E aí ele ficou tão intrigado com aquela mudança, aquela transformação, aquela maneira de manipular a imagem da fachada da casa, que um dia ele não resistiu e atravessou a rua e foi lá conversar com este homem. E ele falou para o homem: nossa, parabéns pelo seu trabalho, está ficando muito bonito o trabalho, principalmente porque a casa parece agora mais ampla na sua fachada e parece mais baixa na altura. O senhor está fazendo um trabalho de jardinagem muito bom, excelente jardineiro o senhor é. O homem virou para ele e disse: muito obrigado, mas eu não sou um jardineiro, eu sou um paisagista. E Aubry olhou para ele indignado e disse assim: o senhor é um paisagista? Ele falou: porque eu trabalho com a paisagem e manipulo a imagem. Então quem mexe com a paisagem é paisagista. Aubry cumprimentou ele e seguiu o seu caminho. Bom, para surpresa, no caminho daquele local até o seu ateliê, Aubry foi ficando cada vez mais intrigado e pensou: se ele trabalha com o jardim e manipula a imagem, então ele mexe com a paisagem, então ele é paisagista. E eu, Fernand Aubry, sou um profissional que mexe com a visagem, ou seja, com o rosto, com a face. Então, se eu mexo com a visagem, então eu sou visagista. Foi daí que surgiu o nome visagista, aproximadamente em 1933, 35, 37. Eu falo 33, 35 e 37 porque nós encontramos vários documentos feitos em lambe-lambe
que era a divulgação que acontecia na época. As pessoas faziam um cartaz grande que tinha 66 centímetros por 96 centímetros e o nome é Lambe Lambe 6696. Significa que as pessoas imprimiam aquelas folhas e depois iam nas ruas, passavam cola na parede, colavam essa folha 6696 com a divulgação do que ia acontecer, ou seja, era uma maneira de divulgar os cursos. Então nós achamos 3 desses lambe-lambe informando que o Fernand Aubry daria um curso de visagismo em determinado local. Depois ele faz uma divulgação para dizer que se você procura alguém que possa manipular a sua imagem, procure Fernand Aubry e coloque embaixo, visagista. Então ele começou a divulgar a partir de 1933 o nome dele associado à palavra visagista, que trabalhava com visagismo. Eu não gosto muito quando as pessoas falam pai disso ou pai daquilo, né? Eu acho que a palavra certa é quem inventou a palavra, leva-se o nome de quem foi que cunhou. Cunhou é de cunhar, você pegar uma ferramenta e um martelo e cravar em algum lugar, escrevendo numa madeira, numa pedra. Então é quem cunha aquela informação, quem cunha aquela palavra. Essa é a maneira certa de você dizer que foi a pessoa que falou a primeira vez, foi ela que divulgou aquela palavra. Então Fernand Aubry foi quem cunhou a palavra visagismo e visagista, 1935, 1937, mas o primeiro cartaz que eu tenho está datado de 1933. Então, significa que foi mais ou menos por esse período que ele cunhou essa palavra visagismo e visagista. E o que Fernand Aubry fazia? Fernand Aubry era maquiador. O que ele era? Ele era maquiador. Ele fazia uma finalização de cabelo também para algumas produções, mas o seu trabalho, o seu talento, aquilo que ele fazia com maestria era maquiagem. E aqui eu vou deixar aberto um canal para a gente depois falar sobre 2 palavras distintas, maquiagem e maquilagem. São coisas que têm a mesma pronúncia, muda um pouquinho uma letra aqui ou ali, mas existe uma diferença entre as 2 palavras. Maquiagem é a arte de transformar, maquiagem é a arte de transformar, e maquilagem é a arte de embelezar. Mas eu vou fazer outro vídeo explicando essa diferença de maneira bem clara. Vamos seguir pelo conceito de maquiagem de Fernand Aubry e a palavra visagismo. Como eu disse, Fernand Aubry ele era maquiador. E ele já apoiado em inúmeras informações e conhecimentos que já vinham sendo divulgados e criados por Max Factor. Então ele tinha o seu talento e ele era muito bom em fazer essa composição de pegar o rosto de alguém que parecia quadrado e transformar num outro formato, pegar um rosto redondo e transformar num outro formato. E quando eu falo outro formato, eu estou evitando falar a palavra oval, porque oval é um objeto de desejo, não é uma figura geométrica. Então eu disse, os formatos de rosto são 7: redondo, quadrado, retângulo alto, retângulo baixo, triângulo alto, triângulo baixo e losango, 7 figuras geométricas. O formato oval é um conceito de embelezamento, por isso ele está mais em maquilagem, e ele traz para a imagem uma delicadeza, uma feminilidade, um conceito de fertilidade. Eu podia fazer aqui uma comparação com a Páscoa, por exemplo, né? Que a Páscoa ela é representada pelo coelhinho e pelo ovo de Páscoa. Por quê? Porque o ovo é um sinônimo de fertilidade. É através do ovo que nascem os pintinhos, os animais que são chocados para que eles possam nascer, eles vêm do ovo. E uma galinha, por exemplo, quando choca um ovo, ela choca muitos ovos e nascem muitos pintinhos de uma vez só. Isso é um sinônimo de fertilidade. E quando a gente fala do coelho, é porque o coelho, entre os animais, ele é um animal que prolifera a sua espécie de maneira muito rápida. Então, assim, tem muitos coelhinhos, rapidamente ele se reproduz. Então, da mesma maneira, a gente usa
a imagem do coelho com fertilidade, usa a imagem do ovo. E quando a gente traz isso para o formato adequado para maquiagem, é que se você pegar qualquer um desses 7 formatos de rosto, redondo, quadrado, retângulo alto, retângulo baixo, triângulo alto, triângulo baixo e losango, e transformar um desses 7 aqui em oval, o que você fez foi pegar uma pessoa que tinha um formato de rosto entre os 7 e transformou ele num aspecto de delicadeza, feminilidade e esse conceito de sensualidade. Está tudo focado nessa linha de sedução e de feminilidade, acima de tudo. Então, quando a gente pensa e fala muito a respeito do visagismo, o profissional que conhece todos os 7 formatos de rosto e busca transformar qualquer um deles em oval, vai criar um conceito de delicadeza, portanto, a palavra maquilagem. Então, o que o Aubry fazia? O Aubry olhava o volume labial de uma pessoa e compunha, usando o recurso de proporção áurea, para deixar o tamanho do lábio superior de uma forma que combinasse com o lábio inferior. Ele colocava o nariz, que podia estar deslocado para um lado ou para o outro, ele corrigia para que ficasse parecido mais reto, embora não estivesse. O nariz às vezes tinha uma ponta um pouquinho caída e ele trabalhava para parecer um pouquinho mais arrebitado. Então ele pegava os olhos, observava o olho, um olho maior, um olho menor. Então ele equalizava na hora de transformar o olhar para que houvesse um equilíbrio entre as partes. Olho esquerdo com olho direito e diferença entre os 2 olhos. E aí o que ele observava? O lacrimal interno, direito e esquerdo, o lacrimal externo, direito e esquerdo, a estrutura do olhar, se o olhar era mais caído, se ele era mais arqueado, se ele era mais reto. No caso da pessoa querer fazer uma maquiagem que pareça mais sensual, mais delicada, lógico que deixar o olhar mais amendoado é mais bonito, esse movimento um pouco mais projetado para cima. Ele dá um olhar mais sedutor. Se a pessoa quisesse um olhar mais sério, mais direto, mais objetivo, deixava o olho um pouco mais reto. Nos casos da pessoa querer parecer mais triste, lógico que fazia uma maquiagem com o olhar um pouco mais caído. Isso são recursos utilizados para maquiagem. A testa é muito grande, então escurecia as têmporas. A testa é muito pequena, então clareia-se as têmporas. O rosto é muito largo, escurece as mandíbulas direita e esquerda na parte externa. Então, toda manipulação, a pessoa tinha o queixo muito emendado ao pescoço, tudo a mesma cor. Então, criava-se uma linha mais escura, próxima da mandíbula, escurecia um pouco esfumando para dentro, para que esse rosto tivesse um pescoço mais marcado, mais delineado, com esse aspecto mais bem montado na estrutura.